Bom dia, turminhas, tudo bem com vocês? Já vi que tem alguns de vocês que já estão acessando a plataforma, o que é muito importante para o trabalho da gente. Nós, professores, ainda não temos, o Luiz acho que vai começar a liberar para a gente hoje as plataformas, mas eu sei que ele lançou uma atividade já de psicologia lá para vocês, tá? Eu ainda não tenho acesso, eu não sei qual que é o conteúdo da atividade para poder explicar para vocês o que é. Mas assim que eu tiver acesso à plataforma, eu verifico e mando um recadinho para vocês, tá bom? Então vamos iniciar aí a nossa primeira aula de psicologia, tá? Como tá tudo novo, né? Vocês estão aprendendo a acessar a plataforma ainda. Eu não tenho acesso ainda, então eu tô lançando as aulas, a aula de hoje, segunda-feira eu vou lançar e independe do horário que vocês estudam, se é o primeiro G ou o primeiro H, vocês assistam a aula e se tiver que entregar a atividade, vocês entregam a atividade quando... Eu prefiro que seja no mesmo dia que vocês assistam a aula, tá? E depois nós vamos organizando tudo, os horários como eu havia dito, né? Primeiro G de manhã e primeiro H à tarde, tá bom? Por enquanto a gente fica assim, eu vou gravando as aulas e vocês vão assistindo na medida do possível, tá? Então vamos lá. Acompanhem vocês aí pelo PowerPoint de vocês, que eu vou acompanhar aqui aquilo que eu falei. De vez em quando eu paro de olhar para vocês aqui e olho para a tela do computador para eu ler. Eu vou ler, vocês acompanham, depois eu explico o que eu acho necessário a explicação. Quem tiver dúvida, me manda mensagem, a gente faz uma chamada de vídeo e eu tento explicar para vocês pela chamada de vídeo, tá bom? Então vamos lá, começar. Introdução, né? Acho que é o segundo slide. Eu acho que hoje eu vou do slide 2 até o 15 mais ou menos, tá bom? Para não ficar muito maçante. Eu vou de pouco em pouco, porque isso são 47 slides e nós temos aí 10 dias, 9 dias mais ou menos, então vai dar tempo da gente ver toda a matéria, tá bom? Então vamos lá. A psicologia ao longo das décadas vem se desenvolvendo à base de esforços sérios e de métodos que exigem observação e experimentação cuidadosamente controlados. Não se trata, pois, de uma coleção de palpites sobre o ser humano, sua conduta e seus processos mentais. A psicologia é uma ciência. Então nós vamos ver que há algum tempo, alguns anos, nós já vimos, né? E hoje vai ficar mais definido isso, que alguns anos atrás, lembram lá na história da enfermagem, que as pessoas que tinham doença mental eram tidas como que estivessem endemoniadas, com o diabo no corpo. Então, alguns filósofos gregos, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, eles começaram a estudar o comportamento, porque a psicologia é o estudo do comportamento humano. E eles começaram a estudar o comportamento humano, né? Eles viram que é necessário estudar o comportamento humano, né? Por que as pessoas se comportam de tal forma, outras de tal forma? E isso ao longo dos anos, das décadas, do milênio, que a gente vai ver que tiveram alguns filósofos que começaram a estudar o comportamento humano antes de Cristo, que isso é uma ciência, né? Estudar o ser humano é uma ciência, assim como a enfermagem é uma ciência, a medicina é uma ciência, a psicologia também é uma ciência. A descrição de comportamento que resulta do estudo da psicologia não é casual e sem objetivo. O estudo tem como propósitos a previsão e o controle do comportamento. Basicamente, dessa previsão quando o psicólogo antecipa corretamente eventos que ocorrem naturalmente, ao passo que controle significa, de algum modo, ele manipulou a situação e subsequentemente observou um resultado esperado. Vou citar para vocês, quando uma criança vai passar no psicólogo,
o psicólogo dá um determinado brinquedo para ela e ele fica observando como é que essa criança vai brincar, vai lidar com esse brinquedo, né? Isso é o estudo do comportamento. E dali ele vai tirando bases para fazer uma avaliação porque que essa criança tem algum tipo de transtorno, tá? Então são alguns métodos de avaliação e isso demanda tempo, porque o estudo do comportamento humano, ninguém senta em 10 minutos, em 1 hora e estuda o comportamento e avalia ali em 10 minutos. Isso é avaliado dia após dia, sessão após sessão, tá? Os psicólogos definem o comportamento como a totalidade daquelas atividades de um indivíduo que podem ser observadas por outra pessoa com ou sem auxílio de instrumentos. Esse assunto próprio da psicologia inclui uma variedade de questões que nos são familiares. Por exemplo, o movimento de um olho, a escolha de um determinado grupo de palavras, a vermelhidão das áreas da pele, tudo isso são comportamentos importantes que podem ser observados e estudados diante de uma situação. Então, tudo que nós fazemos, todo comportamento é observado. Por exemplo, agora, se um psicólogo estiver me avaliando, ele vai avaliar o jeito que eu falo, o jeito das minhas mãos, né? Que eu não consigo parar de mexer as minhas mãos. A tonalidade da voz também é um instrumento para se avaliar. Não só aquilo que eu falei, um brinquedo, ou o psicólogo dá um papel para escrever. Não, através do gesto corpóreo da gente, os nossos gestos, as pessoas vão aprendendo, né? As pessoas não, o psicólogo vai fazendo a sua avaliação. Definição, que é psicologia. De acordo com a origem da palavra grega, psicologia significa estudo ou discurso acerca da alma ou do espírito. Para a psicologia, o espírito é o que eles chamam de psique. Acho que alguns de vocês já ouviram falar isso, né? Embora a maioria dos psicólogos concordem em chamar a psicologia de ciência do comportamento. Hoje, a psicologia é geralmente definida como a ciência que se encontra no comportamento e nos processos mentais. Entende-se por ciência o conjunto de conhecimentos sistematizados obtidos por uma atividade humana que segue métodos rigorosos. É aquilo que eu falei. Uma criança, um adulto chega no consultório do psicólogo e os pais descrevem um determinado comportamento de uma criança ou adulto, um determinado sentimento, um comportamento. E através da avaliação que ele vai dando, pode ser através de instrumentos ou até mesmo da conversa, ele vai fazendo a sua avaliação. Por que esse ser humano está com esse comportamento, né? Qual é o tipo de patologia que essa pessoa, que esse paciente tem, tá bom? O início da psicologia, vamos falar agora dos grandes filósofos, né? Início da psicologia no mundo. As primeiras explicações sobre o ser humano e sua conduta foram de natureza sobrenatural, tais como as explicações para todos os eventos. Assim como a tempestade era um indício de cólera dos deuses e a boa colheita de seu favoritismo, o homem primitivo acreditava que um comportamento estranho era causado por um mau espírito que habitava o corpo da pessoa. Foi aquilo que eu falei para vocês. Lembram que na história da enfermagem, desculpa o barulho aqui, tá, pessoas? Lembra que eu falei que na história da enfermagem as pessoas que tinham algum tipo de distúrbio mental, como não tinham um estudo do comportamento, né, eram tidas como um espírito ruim,
né? Até chegar aos grandes filósofos que começaram a estudar o comportamento do ser humano em razão das patologias mentais, tá? Sócrates e Platão, os dois grandes filósofos gregos, com seus ensinamentos fizeram que fosse despertado o interesse pela natureza do homem, o que trouxe um centro do questionamento filosófico da época inúmeras questões psicológicas. Então, Sócrates e Platão, eles que começaram a questionar por que tal comportamento é tido, por exemplo, como os deuses, já que ele pode sim ter uma explicação além de que ele esteja com um mau espírito. Pode ter alguma coisa além disso, né? Aristóteles, acho que vocês já ouviram falar tanto de Sócrates quanto de Aristóteles, né? É apontado como filósofo que a teoria valorizava pelas primeiras vezes a observação como meio de se chegar a explicar os eventos naturais, embora seu método de investigação fosse também basicamente racionalista. Quer dizer, ele não pensava, Aristóteles, ele valorizava a observação, sim, como todos os psicólogos, mas o método de investigação dele era mais racional. Por exemplo, o esquizofrênico. Por que o esquizofrênico? O que é a esquizofrenia? Uma patologia que precisa de medicamento, a gente sabe, né? Eles vão tomar medicamento o resto da vida. Mas o dele era mais racional. Não, tem alguma coisa mais por trás. Não é uma patologia. Tem alguma outra coisa que faz essa pessoa ter esse tipo de comportamento que não seja patológico, né? Ele tinha um pensamento mais duro, não voltado para o clínico, mas mais duro, tá? René Descartes, filósofo francês, além de matemático, voltou a favorecer a pesquisa sobre o ser humano com uma teoria do dualismo psicofísico. Para ele, o homem seria constituído de duas realidades, uma material, corpo, comparava a uma máquina, cujos movimentos, portanto, seriam previsíveis com base no conhecimento de suas peças e relações entre elas, pensamento mecanicista, e outra realidade imaterial, a alma, livre de determinismos físicos. Então, René Descartes, ele acredita, né? Ele pesquisou o que a maioria da gente acredita, que temos duas, como que ele diz? Duas realidades. Uma física, que é o corpo físico, e uma que é a alma. E o comportamento de uma depende da outra. Vamos dizer assim, se eu sou evangélica fervorosa ou se eu sigo uma religião, então o meu comportamento vai diante do que eu acredito. Então a minha alma acredita, por exemplo, que eu vou para o céu, então eu devo me comportar de uma forma pura para eu entrar no céu. Então o meu corpo físico vai estar, como se diz, ele vai estar unido a esse espírito, né? É o que todos nós, a maioria de nós, acreditamos, tá? Psicanálise. Quem é o pai, né? O pai da psicanálise é Sigmund Freud. Ele provavelmente ele é um psicanalista, que provavelmente o sistema psicológico ele é mais conhecido, né? Apesar de não ser igualmente bem compreendido, né? Que ele tem uns métodos de visão diferente de muitos outros psicólogos e estudiosos do comportamento. Ele divulgou a noção de motivação inconsciente para o comportamento e enfocou a importância da primeira infância na formação da personalidade. A primeira infância, pessoas,
A gente vai estudar isso lá em pediatria, mas a primeira infância, se eu não estou enganada, vai de 18 meses até 3 anos, mais ou menos, é a primeira infância. É onde eles dizem que a criança forma o caráter, né? A personalidade dela. E o Sigmund Freud que, observando essa faixa etária, chegou à conclusão que é na primeira infância que faz a formação do caráter da criança, né? Sua ênfase sobre a sexualidade como um dos motivos básicos do comportamento e como fonte de conflitos foi uma das razões de grandes polêmicas gerada em torno da teoria. Hoje a psicanálise é considerada uma das correntes psicológicas, apesar de ter nascido e se desenvolvido de maneira completamente independente. Então hoje a gente escuta bastante, né, que a pessoa vai fazer uma terapia, nada mais é do que uma psicanálise, tá? Eu acho que deve ter uma pequena diferença, eu vou buscar entre psicanálise e a terapia que a gente faz, mas tem a mesma ideia, né? De você conversar com o psicólogo, com o profissional e através do que você disser e do que você disser para ele, do seu comportamento, ele vai fazer uma avaliação da sua patologia. Então, quem foi que desenvolveu isso foi esse cara aqui, Sigmund Freud. Pessoas, nós temos na psicologia várias áreas diferentes de estudo, né, do comportamento. Algumas principais, alguns subcampos da psicologia, eu vou citar uma por uma para vocês, né? Como se fosse, por exemplo, a medicina. A medicina tem diversos campos, por exemplo, nós temos o endocrinologista, nós temos o ginecologista, são áreas específicas da medicina. Então, a psicologia também é assim, ela tem uma diferença, né? Ela vai se diferenciando. Não sei se vocês, como assim, vamos estudar, tem o psicólogo infantil e o psicólogo do adulto, mas o psicólogo do adulto, ele vai estudar um determinado comportamento, por exemplo, a psicopatologia, o outro vai estudar o desenvolvimento. Então, cada parte da psicologia tem as suas partes, as suas especialidades, tá? Então, a psicologia geral busca determinar objetos, métodos, princípios gerais e as ramificações da ciência. Então, a psicologia geral é no geral, né? Ela estuda todo o comportamento, ela estuda como é que vai avaliar o comportamento desse paciente, né? Quais são os instrumentos que vai ser utilizado para avaliar o comportamento desse paciente. Essa é a psicologia geral. Psicologia fisiológica procura investigar o papel que eventos e estruturas fisiológicas desempenham no comportamento. Por exemplo, assim, a compulsão alimentar, né? Porque se alimentar é uma coisa fisiológica, a gente precisa se alimentar. Mas porque a compulsão alimentar faz o ser humano mudar de comportamento? O que causou esse paciente a ter essa compulsão? Então, através do comportamento dele e dessa atitude que ele tem, é que o profissional vai ter que avaliar, né? Vai ter que procurar métodos de terapia para descobrir da onde desencadeou esse problema nesse paciente. Psicologia do desenvolvimento, estuda o desenvolvimento das mudanças que ocorrem no ciclo vital de um indivíduo. É o desenvolvimento que eu falei para vocês de Sigmund Freud, né? Que ele avalia, por exemplo,
você, há 10 anos atrás, tinha um pensamento ou um comportamento, hoje, mais velho, mais, com mais sabedoria, tem outro tipo de comportamento, né? Quem é mãe ou quem é pai, antes solteiro tinha um comportamento, uma visão, um pensamento, e depois que virou mãe e pai, tem outro pensamento, outro comportamento. Por exemplo, antes quando é solteiro, não tá nem aí, se morrer, morreu, né? Vou viver minha vida, a vida é hoje. E depois que viramos mamães e papais, o nosso pensamento já é outro, principalmente quando eles são pequeninos, né? Quem vai cuidar do meu pequenino, né? E eu preciso me cuidar para ver meu filho crescer, para ver meu filho virar um adulto, porque ele adulto, ele vai poder se virar, enquanto ele é pequenino, não, né? Essa é a psicologia do desenvolvimento. Temos a psicologia animal ou comparada, tenta estudar o comportamento animal com o objetivo de, comparando ao do homem, melhor compreendê-lo e também por buscar a compreensão do comportamento animal em si. Nós temos alguns comportamentos do animal, por exemplo, o instinto da mãe de proteção, né? Assim como o animal também tem o instinto de proteção. Temos aí alguns casos de canibalismo, né? O canibalismo faz parte do que? Do animal. E existem alguns pacientes que desenvolvem esse comportamento. Então, a psicologia animal, ela estuda por que acontece esse comportamento, né? E ela faz essa comparação animal-homem, tá? De certa forma, não deixamos de ser animais, tá bom? Psicologia social investiga todas as situações e suas variáveis em que a conduta humana é influenciada e influencia de outras pessoas e grupos. Por exemplo, o que está acontecendo agora com essa pandemia, né? Todo mundo doido, indo no supermercado e comprando 900 rolos de papel higiênico e vou morrer, e isso se espalhou na cabeça de muitas pessoas, não vou dizer de todas, né? De muitas pessoas, eles desesperados, indo ao supermercado e comprando tudo como se o mundo fosse acabar. Então o comportamento de um vai passando para outro e vai passando para outro, né? Isso vai virando um caos. E a psicologia social, ela investiga isso, como que uma pessoa consegue influenciar a outra, né? Não estou dizendo que todos são influenciáveis, mas algumas pessoas, uma influencia a outra em determinados comportamentos, né? Por exemplo, quando é adolescente, os grupinhos. Começa um ou dois com um pensamento, igual essas brincadeiras que surgem todos os anos, né? De sufocamento, de beijar e de assoprar a boca um do outro e desmaiar, e isso vai passando de um para outro. Isso a psicologia social tenta investigar por que isso acontece, tá bom? Psicologia diferencial busca estabelecer as diferenças entre os indivíduos em termos de idade, classe social, raça, capacidade, sexo. A psicologia diferencial, ela estuda a diferença das pessoas, tanto nas etnias, por exemplo, o comportamento do brasileiro. A gente pode ver a diferença do comportamento do brasileiro frente a essa pandemia ao comportamento de outras nacionalidades que já passaram por isso, né? Então a psicologia diferencial procura estudar essas diferenças, né? De raça, de etnia, né? De até de valores,
Por exemplo, a pessoa que não é criada dentro da igreja, né? Ela tem um pensamento, um comportamento. Já a pessoa que é criada dentro da igreja, ela tem outro pensamento, outro comportamento. Então, a psicologia diferencial procura estudar essas diferenças. E chegamos na psicopatologia, que é o ramo da psicologia interessada no comportamento anormal, como neuroses e psicoses. Eu acho que esse é o ramo da psicologia que eu mais me identifico em curiosidade. Porque como que funciona a cabeça de um psicopata? Por que que eu, vendo um animal sendo maltratado, eu sinto compaixão por aquilo e alguém como eu, um ser humano, não sente compaixão, né? Pelo contrário, se ele não matar, ele não consegue viver. Por que que ele tem esse comportamento, né? Então a psicopatologia, ela procura estudar esse tipo de comportamento do ser humano. Psicologia aplicada à medicina pode auxiliar o médico em suas tarefas de diagnósticos, tratamentos e prevenção de doenças. Então, o psicólogo sempre está atrelado, trabalhando junto com o médico psiquiatra, né? Porque o psicólogo vai fazer uma avaliação do tratamento desse paciente e vai encaminhá-lo, né, ao médico psiquiatra e juntos vão fazer, o médico junto com o psicólogo vão fechar um diagnóstico para esse paciente e o médico vai ver o melhor tratamento junto com o psicólogo, né, se é psicoterapia em grupo, se é psicoterapia individual, o médico vai prescrever medicações, né, se for necessário assim. Então são dois profissionais que trabalham juntos, né, para ajudar o paciente com determinada patologia. Vamos dizer assim, eu estou com depressão, então eu vou passar primeiro no psicólogo, ele vai avaliar tudo que eu disser para ele, o meu comportamento, se eu tenho um comportamento suicida ou não, né? E depois, juntamente com o médico psiquiatra, ele vai determinar um tratamento para mim, provavelmente medicamentoso, né? E junto com o psicólogo, uma psicoterapia, tá bom? Psicologia do desenvolvimento, os estágios que a gente falou, né? Os estágios que a gente tem da vida da gente. Nós temos o estágio pré-natal e pós-natal. E esses estágios são tanto físico quanto comportamental, mental também, né? Um desenvolvimento mental, um desenvolvimento motor, porque a gente vai crescendo, vai desenvolvendo tudo. A gente vai falar um pouquinho disso agora, tá? O desenvolvimento físico ou maturação pode influenciar profundamente o comportamento humano. Por isso, os psicólogos adeptos dessa linha de pesquisa estudam o desenvolvimento dividido basicamente em período pré-natal e pós-natal. Quer dizer, eles estudam o comportamento do ser humano na barriga, desde a concepção até a morte, tá? Então, tem essa área da psicologia. Vamos falar da psicologia do estudo na fase pré-natal. Germinativo. Nas 2 primeiras semanas seguintes à concepção, o zigoto inicia o processo de divisão celular ou mitose. Durante esse tempo, as células ainda não se acham diretamente ligadas à mãe. Essa ligação física ocorre mais ou menos no final da 2ª semana e marca o início do estágio embrionário. Então, quando tem a concepção, né, o espermatozoide, ele encontra o óvulo e ali ele começa a fazer a divisão celular, a mitose. Ele não tem ligação nenhuma com a mãe, né? É uma célula que está em desenvolvimento. Essa fase a gente chama de que ele é um zigoto, né? Que é aquela fase, uma célula que se divide em duas
depois se divide em 4, depois se divide em 8, de 16 em 32, até formar o quem? O embrião, que o embrião é a fase embrionária, né? Durante as 4 semanas seguintes, aproximadamente até o fim da sexta, o grupo de células é chamado de embrião, até a sexta semana de gestação. O processo de divisão e diversificação celular continua durante esse período. Ao término do estágio embrionário, já ocorreu o desenvolvimento suficiente para que seja possível reconhecer as características básicas do futuro bebê. Então, nós temos a fase germinativa, a fase embrionária e a fase fetal. A fase germinativa é aquilo que eu acabei de explicar para vocês, é a fase em que a célula, né, o espermatozoide encontra o óvulo e ali ele começa a se desenvolver formando um zigoto, que é a célula não necessariamente da criança assim desenvolvida. A fase embrionária é quando ele começa, o embrião já começa a desenvolver algumas características, né? Começa a aparecer a cabeça, né? A coluna, as mãos, os braços, né? Essa é a fase embrionária, tá? E temos a fase fetal, que é onde está quase terminando a gestação. A partir da 32ª semana, tem neném que nasce com 32 semanas, tem neném que nasce com 39, com 40, até com 41 semanas, né, de gestação. Ali se dá o nome, né, do bebê a partir da 32ª semana de feto, porque ali já tem tudo desenvolvido do bebê, né? Ele já tem tudo. E ali ele já tem uma aproximação melhor com a mãe, até mesmo na fase embrionária, onde ele começa já a chutar, né? Dizem alguns especialistas que se a mãe conversar, ele começa a se mexer. Tem algumas mães que relatam que quando come chocolate ele mexe mais. Então essas são as fases de desenvolvimento do ser humano que a psicologia começou a estudar há algum tempo atrás, tá? O período pós-natal, gente, é o período que depois que nasce, né? O nenê nasceu até a sua morte, é considerado pelos psicólogos período pós-natal, né? Então, nós temos a infância, a adolescência e a fase adulta. Na infância, o início no momento em que a criança nasce, a infância se estende até cerca de 8 anos de idade. Durante esse período, há um ritmo de crescimento rápido e contínuo e o desenvolvimento de habilidades motoras e perceptuais. O final da infância não é marcado por qualquer evento particular. Pelo contrário, é designado como o ponto em que a criança estabeleceu relativa independência como resultado dos crescimentos motor, social e cognitivo. Então, na fase aí da infância, que vai do nascimento até os 8 anos de idade, ela tem mudanças de comportamento, não tanto de comportamento, mas de desenvolvimento, né? Motor, social, da fala, que é cognitivo, de pensamento, né? Você pegar um bebê ali de 2 anos, quem tem criança, sabe? Ver o seu filho ali com 1 ano e depois ver o seu filho ali com 5, 6 anos, que já tem a personalidade dele, ele já fala o que ele quer, ele já quer mandar, ele já se troca sozinho, né? Igual o João. Agora na casa nova, ele fala para mim: mamãe, eu me troco sozinho, mamãe, eu tiro a roupa sozinho, não quer mais a minha ajuda, né? Então isso é um desenvolvimento, né? E é essa fase até os 8 anos que eles começam a criar esse tipo de independência, né? Dona Ciliane, o Cristiano, né? Que não deixa o Cristiano crescer, e o Cristiano vai crescer,
tá bom? Então essa fase dos 8 anos é que a criança começa a se desenvolver cognitivamente, ela fala, né? Quando ela tem 1 aninho, ela fala mamã, papá, e agora com 6, 7 anos ela já fala mãe, pai, eu não quero, eu não sei o que. Eu acho que tem muitos de vocês que vão se identificar com isso que eu tô falando, né? Nós temos a fase da aborrecência, da adolescência, né? A adolescência se estende desde o início da puberdade até cerca de 18 anos de idade. Seu final é marcado pelo término relativo do crescimento e obtenção de uma configuração de corpo adulto. Então, na fase da criança, a fase da infância, eles também têm uma fase assim de estirão. Tá assim com um metro, daqui a pouco quando vê já tá com 1,5 m, né? Já cresceu. Já a fase da adolescência, eles continuam crescendo até um certo limite. Eu li em algum lugar assim que as meninas crescem até mais ou menos 21 anos de idade. Os meninos não, eles crescem até os 18, né? Cresceu o crescimento assim, o desenvolvimento corporal, né? Não o cognitivo, tá? Porque tem meninas, dizem alguns estudos que as meninas se desenvolvem muito mais do que os meninos, né? Muito mais rápido, né? As meninas crescem intelectualmente mais rápido, né? Ficam mais responsáveis do que os meninos. Claro que isso não é uma via de regra, é estudo que mostra isso, né? Então essa fase da adolescência é uma transição da criança para o adulto. Então é uma fase bem complicada, porque tem os hormônios, tem essa coisa de que não vai acontecer nada comigo, eu sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim. Claro que tem muito adolescente que é tranquilo, que é calmo, mas essa fase de adolescência é bem complicada, porque mexe muito. Enquanto eles são crianças, eles não veem responsabilidades, grandes responsabilidades. Ou assim, por exemplo, a criança tá na escola, ela participa assim, brigou com o coleguinha, arruma outro coleguinha para brincar, né? O adolescente não, se ele é excluído de um grupo, ele entra numa depressão assim que ele não vê saída, porque ele tá numa transição tão grande que ele acha que se ele é excluído, ele é feio, ele é burro, ele não serve para nada, mas isso faz parte do desenvolvimento, tá? Então essa fase de adolescente é marcada por grandes problemas emocionais, vamos dizer assim, para muitos adolescentes, não para todos, né? E nós chegamos à fase adulta, que somos a maior parte da gente, de nós, né? A fase adulta do final da adolescência até a morte, uma pessoa é considerada adulta. Deve-se notar que essa designação em geral se baseia em características físicas, habilidades sociais e cognitivas de uma pessoa pode não se desenvolver no mesmo ritmo. Foi aquilo que eu falei, né? Que tem gente que na fase adulta se comporta ainda como se tivesse 15 anos de idade. E tem gente que com 15 anos de idade se comporta como se já tivesse 30 anos de idade. Claro, cada ser humano é um ser humano, mas isso é uma base, assim, de, vamos dizer, a maioria das pessoas, né? Então, na fase adulta, nós temos o quê? Qual é? Para de crescer, principalmente verticalmente, né? Mas horizontalmente, com certeza, nós não paramos de crescer. Algumas pessoas, outras têm uma sorte lascada, né? E essa fase da adulta é marcada pelas responsabilidades que nós temos. Nossa cabeça vai mudando, né? Nossa percepção de mundo muda, né?
que a gente sabe que tem que trabalhar, que tem que estudar, diferente de uma criança. Por exemplo, uma criança vai para a escola, ela vai para a escola pensando que eu vou aprender, eu estou indo para a escola porque eu tenho que ler, eu tenho que interagir com as outras crianças, né? Já nós adultos não, nós sabemos que precisamos estudar para termos um crescimento profissional, para termos um crescimento de salário, de vida mais digna, que se eu não estudar, eu não tenho um bom emprego, eu não vou ter um lugar digno, eu não vou ter uma vida melhor, né? Então a percepção muda na fase adulta em inúmeras situações, né? Vou pôr aqui brincando com vocês a criança quando tá na escola e ela é pequena, 5 anos, aí ela diz que tá namorando com a amiguinha tal, que pegou na mão, e aí de repente aquela amiguinha ou aquele amiguinho diz que não quer mais namorar, e aí ela acha logo outra para namorar. O adulto não, o adulto tem uma percepção de amor diferente, né? Principalmente o amor homem-mulher, né? Principalmente as mulheres, ele não me ama, eu vou morrer, eu quero esse homem na minha vida. Estão vendo que a percepção, o comportamento é diferente nas diversas fases da gente, né? Quanto mais maduro nós vamos ficando, mais sábios, né? Igual a minha geração, mais sábia, não velho, mais sábia, nós vamos mudando o pensamento, né? Do que é certo e do que é errado, diferente da fase infantil, tá? A motivação. Gente, a gente a gente é motivado todos os dias da vida, né? Nós somos motivados todos os dias na vida, nós somos motivados a estudar. Por que eu tenho que estudar aquilo que eu acabei de falar? Para ter uma vida melhor, uma vida mais digna, dar um estudo melhor para os meus filhos, né? Se eu não tive, eu quero dar para o meu filho uma oportunidade de vida melhor. Eu quero ser mais bonita, então eu vou emagrecer. Minha motivação para emagrecer é o quê? Ficar mais bonita. Minha motivação para viver é meu filho. Então, na vida da gente, a gente é motivado todos os dias, tá? Então, vamos falar da motivação agora. O estudo da motivação representa a busca de explicações para o próprio objeto da psicologia, o comportamento humano. Motivo pode ser definido como uma condição interna relativamente duradoura que leva o indivíduo ou que o predispõe a persistir um comportamento orientado para um objetivo, possibilitando a transformação ou a permanência da situação. Motivação não é algo que possa ser diretamente observado. Inferimos a existência de motivação observando o comportamento. Um comportamento motivado se caracteriza pela energia relativamente forte nele despendida e por estar dirigida a um objeto, a uma meta. Foi aquilo que eu acabei de falar. Todos nós temos um objetivo na vida e isso nos motiva, né? Nos motiva a crescer profissionalmente, crescer como ser humano, crescer para tudo. Isso é motivação, né? Então eu levanto todos os dias da minha vida, vou trabalhar por um motivo. Qual é o motivo? O motivo é eu ganhar dinheiro, né? Porque eu preciso alimentar o meu filho, me alimentar, mas eu tenho uma outra motivação, né, na minha vida. A minha motivação é passar o meu conhecimento para outras pessoas, né? Que é o que acontece com a gente. Então, a motivação é tudo aquilo que eu procuro, uma meta, né? Eu tenho uma meta, então eu tenho que ter um motivo para chegar até essa meta. Tá bom? Deu para entender, né? Aí nós temos alguns motivos relacionados às necessidades fisiológicas.
tá? Nós temos os motivos de sobrevivência. Temos o motivo da fome, da sede, da respiração e do sono, né? A fome, condição do indivíduo privado de alimentação. Existem diferentes graus de fome que podem ser medidos experimentalmente pelo tempo de privação do alimento, pela energia do comportamento adotado para satisfazer a necessidade e pela quantidade de alimento ingerido ao final do tempo de privação. A fome é também uma experiência consciente que se constitui em uma sensação de dor moderada no estômago e uma sensação geral de perda de vigor. Então, a fome é uma necessidade básica, né, fisiológica do ser humano, e existem algumas motivações. Por exemplo, quem é religioso fica um determinado tempo fazendo o quê? Um jejum, não vou comer tal coisa, por um determinado motivo. Fé. Ou então eu quero emagrecer e vou emagrecer da forma errada, que é o que muita mulherada faz por aí, né? Ou a patologia que a gente vai estudar, que interfere nisso, que é a anorexia. Eu vou me privar da alimentação, né? Vou sentir fome, mas por um motivo, o qual? Ficar magro, porque eu me vejo feia, gorda, porque ninguém gosta de mim gorda. Essa é uma área da patologia, né? Que a gente vai ver lá na frente, né? Os distúrbios alimentares. Mas o motivo de sobrevivência nos leva ao quê? O pessoal da tarde que estava comentando comigo sobre aquele Largados e Pelados, né? Desculpa. Largados e Pelados, que o pessoal tem uma motivação. Por que faz o ser humano se privar de comer, sentar a uma mesa, estar na sua casa e passar fome? Qual é a motivação dele? Aparecer na televisão, fazer uma experiência consigo mesmo, testar o seu limite. Cada um tem uma motivação, né? E a fome, ela é saciada dependendo da pessoa. Por exemplo, tem gente que consegue ficar o dia inteiro sem se alimentar. E quando se alimenta, come um pouco de comida. Agora tem gente que não consegue, que fica 3, 4 horas sem se alimentar. E quando vai se alimentar, come por um batalhão de gente, né? Então, a motivação da alimentação é um estado é uma coisa física que lá dentro a gente sabe que a gente precisa se alimentar e o corpo pede, né? Porque depois de um determinado tempo, a gente vai perdendo as forças, porque a gente precisa do alimento para energia, vitamina para se manter em pé, para os órgãos funcionar direitinho. Então, a fome é dos motivos de sobrevivência, né? A alimentação é um motivo de sobrevivência. Sede. A sede provoca uma sensação de boca e garganta secas, mas não parece ser apenas uma sensação que induz o indivíduo à ingestão de água, e sim a ação de mecanismos reguladores centrais do cérebro. Então o cérebro vai lá e fala assim: olha, você está com sede, precisa de água. Mas é a sede que a gente sente que é diferente, porque o organismo que está precisando dessa água, né? Por isso que a gente sente sede, por isso que o cérebro manda um comando para a gente beber água, porque o organismo está necessitando da água, por isso que a gente sente sede. E sede é um motivo de sobrevivência, né? Ninguém sobrevive sem água, sobrevive por determinado tempo, depois não sobrevive mais. Então a gente é motivado ao quê? A beber água. Por quê? Porque a sede é um motivo de sobrevivência. Quando eu sinto sede, quer dizer que o meu organismo precisa de água e eu preciso beber água para o meu organismo continuar funcionando, tá?
Respiração, não preciso acho que explicar muito não. Alguém vive sem respirar? Muito difícil, né? Nem peixe, né? A necessidade de ar é interpretada como uma necessidade de oxigênio. No entanto, a pessoa pode ser privada de oxigênio sem que isso a faça tomar consciência de privação. O controle fisiológico da respiração localiza-se na região medular do tronco encefálico. Bom, já vimos, né? Vocês tiveram anatomia, vocês já viram o sistema respiratório, né? E ninguém vive sem respirar. Aí eu solto a pergunta para vocês e depois lá nos grupos vocês vão me respondendo. Isso aqui precisa de duas coisas para funcionar. Eu quero que vocês me digam quais são essas duas coisas que isso aqui precisa, né? Isso aqui precisa e outros órgãos também precisam, né? O pulmão precisa de ar para fazer a troca gasosa para a gente continuar sobrevivendo, né? Então, a respiração é um motivo do quê? De sobrevivência. Precisamos, quando somos privados do ar, temos problemas patológicos e chegamos até a morte, né? O sono, gente do céu, o sono é um motivo de sobrevivência, né? O ser humano não consegue viver sem dormir, né? Ele se priva por algum tempo do sono, mas não o resto da vida. Eu nunca ouvi falar que um ser humano de 30 anos nunca dormiu na vida, né? Todo mundo precisa de dormir. Então o sono é uma motivação do quê? De sobrevivência, né? O sono é o estado do organismo que pode ser traduzido como estado de atividade, receptividade e vigilância reduzidas. A necessidade do sono no ser humano de uma média de 8 horas para cada 24 horas. A privação de sono produz uma reduzida receptividade dos estímulos e um decréscimo de eficiência no desempenho de atividades simples. Então quer dizer o quê? Eu não sei se a maioria de vocês já tiveram insônia, mas é horrível, porque seu corpo fica muito cansado, né? Você não pensa direito e você não consegue dormir de jeito nenhum. Então, o sono, se privar do sono, é muito ruim. Dizem até que o sono do dia não é a mesma coisa do sono da noite, né? Parece que à noite nós descansamos melhor. Então, quem trabalha à noite entra numa rotina, imagina, você sempre dormiu todos os dias à noite. E de repente você arrumou um trabalho à noite, né? E tem que se privar do sono da noite e chegando em casa durante o dia é que vai dormir. Vai demorar um tempo essa adaptação, vai sofrer, né? Então o sono faz parte da sobrevivência do ser humano, assim como respiração e alimentação, né? São motivos de sobrevivência do ser humano, tá bom? Bom, chegamos até o slide 17, como eu havia dito. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui algumas fases da psicologia, algumas especialidades da psicologia, o comportamento que ela estuda, né, do ser humano. E quem tiver alguma dúvida me chama, que a gente faz aí uma chamada, né, de vídeo e eu tento explicar melhor o que é para vocês. E segunda-feira eu lanço a próxima aula, tá? E conforme eu tenho o cronograma, vou dizer para vocês o que eu quero de trabalho, a prova, como que vão ser as provas, né? Porque nós estamos longe, mas vamos continuar estudando, tá bom, crianças?
Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma nova experiência para mim também. E eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom, crianças? Um beijo, até segunda e bom estudo para vocês.